A sombra coletiva e a busca pelo self, dimensões arquetípicas do universo matrixiano. Matrix Revolutions apresenta uma tapeçaria de símbolos arquetípicos que dialogam intensamente com a psicologia analítica de Carl Gustav Jung. A narrativa expõe a tensão entre consciência e inconsciência, em que a Matrix assume o papel de um espaço onírico, coletivo que aprisiona a humanidade em ilusões cuidadosamente construídas. Zion, por sua vez, simboliza a expressão mais autêntica do self, enquanto as máquinas corporificam a sombra coletiva, isto é, os aspectos rejeitados e não integrados da psique humana. Neo encarna o processo de individuação, avançando em direção à totalidade psíquica ao integrar elementos conscientes e inconscientes. Os espaços físicos funcionam como representações materiais de estados psíquicos. Zion, situada nas profundezas da Terra, remete ao inconsciente coletivo, um reservatório de potencialidades ainda não realizadas. A Cidade das Máquinas revela a dimensão sombria da humanidade tecnologicamente projetada, um reflexo desumanizado que se rebelou contra seus criadores. O espaço liminar de Mobile Avenue, situado entre a Matrix e o mundo real, simboliza um estado intermediário de consciência no qual o sujeito transita entre diferentes estágios de percepção. Esses ambientes configuram paisagens psíquicas que estruturam e orientam a jornada dos personagens. A estética sonora e visual amplia as ressonâncias simbólicas. As tonalidades azuladas e esverdeadas da Matrix comunicam frieza e artificialidade, enquanto o vermelho dos sentinelas evoca instinto, perigo e pulsão vital. A trilha sonora, que mescla elementos eletrônicos e orgânicos, reflete a tensão entre natureza e técnica. O figurino reforça essa oposição, contrastando o despojamento dos habitantes de Zion com o requinte estilizado dos programas da Matrix. Esses recursos estéticos operam em planos conscientes e inconscientes, ampliando o alcance simbólico da narrativa. Os arquétipos emergem com vigor no desenvolvimento dos personagens. O oráculo expressa a sabedoria ancestral, enquanto Seraph representa o guardião espiritual que protege o conhecimento oculto. Smith manifesta a sombra de Neo, o oposto complementar que precisa ser reconhecido e transformado. O Merovingian incorpora o arquétipo do trapaceiro, questionando a ordem estabelecida. Já Sati, a criança programática, encarna o arquétipo do divino infantil, projetando a promessa de renovação cósmica. Esses elementos reforçam a universalidade da experiência psicológica representada com mitos universais, sobretudo com a jornada do herói e o sacrifício redentor. Neo percorre o caminho messiânico, sacrificando-se pela coletividade, em clara analogia a narrativas cristãs e a outros mitos de salvação. O confronto com Smith dramatiza o eterno embate entre luz e escuridão. A presença do Deus ex machina remete à tradição grega da intervenção divina que rompe impasses insolúveis, concedendo à história uma dimensão transcendente que fala diretamente ao inconsciente coletivo. Os símbolos multiplicam-se em toda a trama. O trem de Mobile Avenue sugere o trânsito entre níveis de consciência. A cegueira de Neo, adquirida após o confronto com Bane e Smith, simboliza a perda da visão exterior em prol da visão interior. A chuva, na batalha final, evoca a liquidez do inconsciente, enquanto o vislumbre do sol por Trinity, no instante de sua morte, traduz o êxtase da iluminação espiritual. Cada um desses elementos amplia o campo de significação e reforça a densidade simbólica na distopia tecno-humana, uma leitura comportamental. O ambiente distópico apresentado em The Matrix Revolutions organiza-se por meio de contingências comportamentais complexas em consonância com os princípios do behaviorismo radical de B.F. Skinner. Zion opera sob reforços positivos comunitários, em que comportamentos de cooperação são fortalecidos pela valorização social e pela sobrevivência coletiva. Em contrapartida, The Matrix mantém os indivíduos sob esquemas intermitentes de reforço, nos quais a conformidade é premiada com prazeres simulados. As máquinas estabelecem programas precisos de controle, transformando seres humanos em peças de um sistema de estímulo e resposta. Estímulos discriminativos estruturam a experiência dos personagens. Dentro da Matrix, a presença dos agentes anuncia contingências aversivas, punindo desvios e não conformidade.
Em Zion, sinais de ataque funcionam como discriminativos que evocam condutas defensivas. Os simuladores de combate atuam como ferramentas de generalização, preparando os habitantes para múltiplas situações de enfrentamento. Assim, o comportamento dos indivíduos emerge como produto de histórias de reforço moldadas em ambientes específicos. A trajetória de Neil ilustra a transição do comportamento governado por regras para o controle direto das contingências. Inicialmente, motivado pela crença de que é o escolhido, suas ações gradualmente passam a ser determinadas pelas consequências que enfrenta. Trinity demonstra comportamento mantido por reforçadores condicionados generalizados, como afeto e liberdade, resistindo mesmo sobre condições adversas. Smith, ao contrário, evidencia uma taxa excessiva de comportamento expansivo, reforçado por esquemas de razão fixa, onde cada assimilação fortalece sua conduta compulsiva. Antecedentes ambientais estabelecem contingências de 3 termos que moldam o enredo. A presença dos sentinelas funciona como antecedente que evoca respostas de fuga, cuja consequência é a preservação da vida. A visão da cidade das máquinas leva Neil a adotar condutas de negociação que culminam em trégua. Esses padrões evidenciam como o ambiente direciona e regula as possibilidades de ação, estruturando o curso narrativo de forma previsível. Espelham realidades contemporâneas de controle social. A Matrix assemelha-se a sistemas mediáticos que mantêm a passividade por meio do entretenimento incessante. Zion reflete comunidades de resistência que sustentam práticas alternativas com base no reforço coletivo. A cidade das máquinas reflete sistemas automatizados de produção, nos quais o humano é reduzido a instrumento do processo tecnológico. A narrativa, portanto, oferece uma leitura crítica das condições sociopolíticas que regulam condutas em contextos modernos. As consequências comportamentais definem os rumos da história. O reforço negativo, ao remover a ameaça dos sentinelas, fortalece os atos de sacrifício de Neil. A punição positiva, expressa nos ataques massivos, inibe condutas de rebelião em Zion. A extinção pela ausência de reforço para as assimilações enfraquece o comportamento expansionista de Smith. Tais dinâmicas refletem como o ambiente, ao estruturar contingências, determina destinos individuais de Neo e a coletivos. integração da sombra tecnológica. A jornada de Neo atinge sua culminância em Revolutions ao representar a realização do Self por meio da integração dos opostos. Seu sacrifício final traduz a transcendência do ego em direção a uma totalidade psíquica, onde os contrários encontram reconciliação. A narrativa ressoa com mitos de morte e renascimento, nos quais o herói atravessa a dissolução de si mesmo para alcançar um patamar superior de consciência. Neo abandona a persona do escolhido para encarnar o self integral. O confronto com Smith constitui o ápice desse processo. Ao assumir a sombra tecnológica, Smith incorpora os aspectos de poder, dominação e destruição que Neo precisa integrar. Sua assimilação voluntária demonstra a aceitação radical da escuridão interna, possibilitando a dissolução do conflito. A explosão luminosa que se segue à derrota de Smith simboliza o nascimento de uma consciência iluminada, produto da integração de forças anteriormente antagônicas. A relação com Trinity representa a expressão arquetípica da ânima. Sua morte sinaliza a interiorização desse princípio feminino, libertando Neo da dependência projetiva e permitindo a incorporação dessa dimensão espiritual ao seu mundo interno. O luto vivenciado expressa a dolorosa tarefa de reconhecer a ânima não mais como figura externa, mas como parte constituinte do self. As transformações de Neo refletem-se em sua corporeidade e em suas capacidades. A cegueira adquirida anuncia a visão interior que transcende a percepção sensorial. Seu poder de afetar máquinas no mundo real evidencia a dissolução das fronteiras entre matéria e espírito, real e virtual. A serenidade demonstrada no confronto final indica a conquista da equanimidade, resultado da integração das polaridades. Sugere que a verdadeira liberdade não reside na destruição do adversário, mas na sua integração.
A trégua firmada com as máquinas simboliza a reconciliação entre dimensões humanas e tecnológicas. O reconhecimento de Neo pelo Deus Ex Machina traduz a legitimação do Self pela consciência, enquanto a reconfiguração da Matrix representa a abertura para uma nova etapa de autonomia e autoconhecimento coletivos. A trajetória de Neo confirma o princípio junguiano, segundo o qual o sentido da vida é tornar-se aquilo que se é, em essência. Seu sacrifício revela que a liberdade surge da aceitação radical de todas as facetas da psique, inclusive aquelas que parecem ameaçadoras ou estranhas. Como afirmou Jung, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará isso de destino.